pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Podem se assentar. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles não tropeçam, podemos controlar todo o animal. Tomem também como exemplo os navios. Embora eles sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas que se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesmo incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor, Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem a bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Todos entenderam? Então, hoje, a nossa meditação aqui vai ser acerca de uma parte do nosso corpo pequenininha, mas que ela tem um poder tão grande de fazer tantas coisas. E a Bíblia diz que esse membro, a língua, ela tem o poder de abençoar vidas e ela tem o poder de amaldiçoar vidas. Então, ela serve tanto para o bem como ela serve para o mal. E ela está aonde? Amém? Todos nós temos esse pequeno órgão que, conforme todos nós temos esse membro no nosso corpo, pequenininho, mas a Bíblia vem nos ensinar que este órgão pequeno, ele tem o poder de controlar a nossa vida, assim como um navio que é grande, que é imenso, e que por um pequeno leme, o piloto consegue levar ele, independente do vento. Se o vento está forte ou não, ele consegue guiar. Se o navio vai para a esquerda ou se o navio vai para a direita. Também o texto vem exemplificar a questão do cavalo, que quando colocado ali na sua boca freios, é como se puxasse, ele puxa, refreia o cavalo, e ali ele doma para onde o cavalo tem que ir. Se para a esquerda e para a direita. Então a Bíblia vem nos orientar que da mesma forma como é feito com o freio na boca do cavalo e como o leme num navio imenso e mar adentro, é possível a gente refrear a nossa língua no nosso corpo. Então é um corpo imenso com um membro pequeno, porém um membro tão forte, tão potente, que a Bíblia fala que é como um fogo capaz de incendiar uma floresta inteira.
A nossa língua ela pode ser usada para abençoar, mas também ela pode ser usada, segundo a Bíblia, aqui no verso 6, incendiada como no inferno. Então, a gente pode deixar a nossa língua ser usada, não por Deus, para poder praguejar, para poder amaldiçoar. Então, a nossa reflexão hoje é acerca de como nós estamos domando, ou se estamos domando a nossa língua, acerca daquilo que a gente vive, ou acerca daquilo que a gente vê o irmão viver. Amém? Então, eu vou fazer a leitura de outros textos, para a gente poder embasar o que a Bíblia está falando aqui na carta de Tiago, de como a Bíblia apresenta essa questão da gente controlar a nossa língua, da gente controlar a nossa vida, de como que a gente pode ser advertido, cada um de nós, a não falar aquilo que não nos convém. Amém? Então, abra sua Bíblia em Provérbios 16. Glória a Deus. Provérbios 16, que diz assim, ó. A partir do verso 16. Provérbios, 6, o verso 16 até o 19. Só volta mais um pouquinho. Aleluias, louvado seja Deus. Diz assim, ó. Olha só que forte. A gente já leu lá em Tiago e a gente viu a advertência desse órgão tão pequenininho, capaz de fazer tanta coisa, né? Tanto estrago, se for para o lado negativo, dos lados das trevas, do inferno, mas também ele pode ser, se olhando para o lado da bênção, pode ser um abençoador, uma ferramenta abençoadora, para abençoar tanto a sua vida, como a vida das outras pessoas. E aqui em Provérbios vem dizer assim, ó, há 6 coisas que o Senhor odeia. A tradução que diz assim, ó, que o Senhor abomina. 7 coisas, há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Então, são essas, ó. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então, a gente viu lá no outro texto que a gente precisa controlar a nossa língua. Ou seja, não falar dos nossos irmãos, não falar de ninguém, mas principalmente dos nossos irmãos da fé. Não julgar os nossos irmãos. Amém? Então, já foi um hábito da nossa vida, eu creio que já foi no passado, um hábito da gente querer falar, da gente querer comentar acerca de uma situação que a gente viu, ou acerca de uma situação que alguém falou para a gente, que chegou no nosso conhecimento, né? Então, alguém viu alguém fazendo alguma coisa e chegou no seu conhecimento e você já foi, já comentou, mas não é mentira, fulano viu e me falou, ou eu mesmo vi e falei. Mas a Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Não pode andar falando, guarda para você, retém aquilo que não é bom. Não precisa continuar a propagar aquele mal, né? Porque a Bíblia também fala que cada um é responsável por aquilo que faz e vai responder por aquilo que faz. Então, não cabe nem a mim, nem a você julgar, comentar, continuar levando a situação adiante, porque a palavra diz que isso não agrada a Deus. Ainda mais se lá na frente for descoberto que aquele falso, né, como diz os antigos, levantado contra aquela pessoa ou aquela situação, não era verdadeiro. Então, ou seja, você ouviu de alguém alguma situação, ou você viu, levou adiante, e aí começou aquela fofoca, começou aquela discórdia, e não era verdade aquilo que estava sendo falado do seu irmão, sua irmã. E aí, o que a Bíblia fala a respeito de quem age dessa maneira? Que Deus
abomina. Abomina o quê? Quem provoca discórdia entre os irmãos. Então, não seja eu ou você aquele que vai provocar a discórdia, a contenda, o disse-me-disse, a falação, as intrigas na igreja, entre os irmãos. Isso não edifica o Senhor. Isso, na verdade, não edifica nem a nós mesmos. Que dirá o Senhor? Não provém de Deus isso. E é isso que a carta de Tiago vem ensinar. Para a gente se limitar, guardar a nossa língua, esse órgão pequenininho, dentro da nossa boca, porque a gente consegue, né? Lá no texto vem falar que todos os animais são domáveis, mas a língua é algo que é indomável. Parece contraditório, mas não é, porque o mesmo texto que fala isso exemplifica que este órgão ele é domado. E quem domina ele é a gente. Ele pode sim ser domado. Quando ele exemplifica que quando se coloca freio no cavalo e quando se coloca um piloto em um leme, ele consegue direcionar tanto para onde o cavalo vai, como para onde o navio vai. Então, por que eu e você não vamos conseguir dominar esse órgão que está dentro de nós? Então, nós somos sim capazes de dominar a nossa língua, de guardar a nossa língua na nossa boca. De se limitar a cuidar da nossa vida. Porque cuidar da vida do outro, provocar discórdia, não agrada ao Senhor. Porque isso aqui vai fazer o quê? Provocar discórdia, briga, no meio dos irmãos, no meio da igreja, né? O sexto, a sexta coisa que o Senhor odeia é a testemunha falsa, que espalha mentiras. Né? Então, assim, tem que se apartar daquilo que não é, eu vou usar assim no nosso termo diário, para a gente entender, do que não é da nossa conta, do que não é da nossa vida. A gente precisa aprender a não tomar partido das situações. Né? O que nós podemos fazer, a gente vai ver mais adiante, porque assim, fala do poder da língua. A Bíblia fala do poder da língua, mas também fala do poder da palavra de Deus. Então, ao invés da gente se envolver nesse tipo de situação, tomar partido, levar adiante, ainda que você seja testemunha verdadeira de uma situação, não convém levar isso adiante. Por quê? Porque isso não vai edificar em nada a vida da pessoa, nem a da pessoa e nem a sua. Então, esse apartar de contendas, de confusão, que a carta também vem nos ensinar. Porque assim nós iremos fazer o quê? A diferença no meio do povo cristão, no meio do povo da igreja e lá fora também. Porque assim a gente vai ser diferente. No sentido de que todos vão nos ver como aquelas pessoas que não tomam partido de nada, que preferem a paz, que preferem orar. Porque existem situações na vida de qualquer pessoa, que ainda que ela esteja pecando, que é só o Senhor que vai mudar aquela situação, que só o Senhor que vai abrir os olhos da pessoa. Então não adianta a minha opinião, o meu pitaco, não adianta a sua, não adianta falar, nós precisamos orar. Né? E se for o caso, levar a liderança da igreja para que converse com a pessoa, mas não para julgar a pessoa, porque nós não somos juízes, mas para julgar o pecado da pessoa, para que aquilo seja corrigido, a conduta seja corrigida, e não alarmar e levar mais adiante. É nisso que a Bíblia, que a palavra vem falar. Mateus, no capítulo 7. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém? Mateus 7, o verso 1. Aleluias. E ainda sobre esse assunto, o verso 1 vem dizer assim, ó: não julguem, para que vocês não sejam, todos leiam comigo, por favor, julgados. Não julguem, para que vocês não sejam, pois da mesma forma que vocês serão
e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, aqui é o julgamento com o próximo. Então, vamos dizer que numa situação, como dito lá na carta, você não controlou a sua língua, e você, por causa disso, ocorreu uma contenda. Você não estava nem na situação. O que a Bíblia nos orienta é que a gente não tem que julgar o nosso próximo. Não somos legisladores e nem juiz. Existe um. Então, a palavra vem falar assim para mim e para você: olha, não julgue para vocês não ser julgados, porque da mesma medida, na mesma proporção que vocês julgarem o seu irmão, será usada para medir vocês. Haverá um dia que todos nós iremos ser julgados por aquilo que nós fizemos, por cada palavra proferida da nossa boca, seja ela de bênçãos, seja ela de maldição. Como é que eu deixei a minha vida ser tomada? Como é que eu deixei esse instrumento guiar a minha vida? Porque o texto diz que quem está controlando o rumo da minha vida é este órgão pequenininho aqui. Este órgão vai dizer se eu estou ouvindo a palavra de Deus e proferindo bênçãos a respeito da palavra de Deus, ou se eu estou ouvindo as coisas mundanas, as palavras do inferno, que foi o que estava lido lá no verso 6, proferidas do inferno, e deixando essas palavras tomar conta da minha vida, direcionar a minha vida. Eu creio que você está deixando as palavras do céu, as palavras da Bíblia Sagrada dirigir a sua vida, amém? Amém, irmãos? É assim que a Bíblia está nos ensinando. A gente ouvir a palavra de Deus, porque o aprender vem do ouvir da palavra de Deus. E a gente tem deixado a nossa língua proferir, falar, emitir essas palavras. Porque quando a gente fala bênção a respeito da vida do nosso irmão, quando a gente deseja para ele as bênçãos vindas dos céus, as palavras, as profecias sagradas, quando a gente faz isso, a gente escuta aquilo que a gente está falando. Então, se a gente escuta, a gente está se alimentando. Então, veja bem, se a Bíblia fala que que a palavra vem do ouvir, se eu falo para o meu irmão, se eu profetizo bênção sobre a vida dele, eu vou o quê? Eu vou ouvir. Então, eu estou me alimentando daquilo que eu estou falando. Então, do que eu e você está cheio? Da palavra do Senhor, amém? Então, diga para o seu irmão, eu e você estamos cheios da palavra do Senhor. Profetiza na vida dele, fala isso para ele. Estamos cheios da palavra do Senhor. E que haja bênção sobre a sua vida. Diga para ele como se fosse para você. Que haja bênção, irmão, na sua vida. Que haja bênção, meu irmão, na sua vida. Receba. A sua boca precisa ser instrumento santo para falar, para profetizar acerca das bem-aventuranças que o Senhor tem para mim e para você. Não podemos deixar que este instrumento pequeno leve a gente em direção contrária à palavra de Deus, porque essa não é a vontade de Deus. Proferir contendas, proferir mentiras, ou proferir verdades que não convém a gente falar. Tem coisa que pode ser a situação verdadeira, mas não convém. Não vai acrescentar em nada a gente falar. Não vai mudar a vida do irmão. Ore. Amém? Mateus 5, 21. Só volta mais uns versículos. Que diz assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, não nos cabe julgar, porque esse julgamento é como também um homicídio. Quando a gente usa a língua para proferir aquilo que não é da vontade do Senhor contra o nosso irmão. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Corremos o risco de ir para o fogo do inferno. Também é um homicídio. Entendeu?
Então, como a gente leu lá em Provérbios, das coisas que o Senhor abomina, também não está? Volta lá na sua Bíblia, Provérbios 16. 6, eu cismei com o capítulo 16, é 6, 16. Volta aí mais um pouquinho, ó, 6, 16. Quando ele fala aqui das coisas que o Senhor odeia e das coisas que ele, aqui está detesta, mas tem outra tradução, como eu disse, que é abomina. Que fala assim, ó, que são os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, os homicidas, certo? Então, se a gente usa a nossa boca para falar de pessoas inocentes, o que somos? Compreendeu? Qual a diferença? Não há. Para o Senhor, somos tão homicidas quanto esses. Então, há várias formas de você tirar a vida do seu irmão. E essa que o Senhor odeia é com a minha língua. Então, precisamos ficar atentos quanto a isso. Porque aquilo que a gente profere, quando não for bênção, pode levar a pessoa à ruína. E se você leva o seu irmão à ruína, coitado de mim, de você. E mais um ponto, se nós levamos o nosso irmão à ruína com aquilo que nós proferimos na vida dele, consequentemente, estamos nos alimentando daquilo que não é da vontade de Deus, também para a nossa vida. Amém? Ainda em Mateus, no capítulo 12, o verso 36. Louvado seja Deus. Mateus 12:36. Mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. No verso 5:21, o Senhor advertiu quanto a chamar o nosso irmão de louco. Não podemos. O que significa? Desprezar o nosso irmão, diminuir o nosso irmão. Não podemos fazer isso, né? Porque está falando aqui, ó, que naquele dia a gente vai ter que dar conta de toda palavra inútil. E é inútil chamar o nosso irmão de louco, o nosso irmão de desprezível, né? Quando nós fazemos isso, quando nós classificamos ele dessa forma, a gente está diminuindo ele perante Deus, e ele é filho de Deus. O meu irmão, o seu irmão, todos nós somos filhos de Deus, amados por Ele. Entendeu? Então o Senhor não se agrada. Ele abomina esse tipo de coisa. Pois, por suas palavras, vocês serão absorvidos. Quando eu e você proferir bênção sobre a vida do nosso irmão, nós seremos absorvidos. Portanto, atenção, mas por as palavras também seremos condenados. Quando utilizamos da nossa boca para proferir palavras vãs, palavras tolas, palavras de maldição acerca do nosso irmão, nós seremos condenados também por essas palavras. Entende? Que vai ser a mesma medida, a mesma proporção. Então, se a gente proferir bênçãos na nossa vida, amém, glória a Deus, na vida do nosso irmão, o Senhor vai, consequentemente, Ele vai nos abençoar também. E nós seremos julgados por aquilo que nós falamos acerca do bem, acerca da nossa boa vontade, da nossa oração na vida do nosso irmão. Mas, por outro lado, a gente agir de forma contrária à palavra e proferir palavras inúteis na vida dos nossos irmãos, a Bíblia fala que a gente vai ser condenado por isso. É forte, né? A Bíblia, ela é bem clara no que ela orienta a mim e a você. Então, é muito simples de entender. A gente tem um caminho de você abençoar, proferir as boas novas, orar pelo seu irmão, ser julgado por esse comportamento, por essa conduta. Mas, por outro lado, se você for negligente com seu irmão, se você deixar de orar por ele, se você, além de você não orar, ainda você condenar as ações dele,
uma vez que você não é o legislador, uma vez que eu não sou a juíza, a palavra fala que a gente vai ser condenado por tudo aquilo que a gente faz com os nossos irmãos, né? Então, a gente se colocando na condição do nosso Pai, do nosso Senhor. Veja bem, quando alguém, quem é pai, quem é mãe sabe, profere alguma coisa acerca do nosso filho, fala qualquer coisa acerca dos nossos filhos, faz qualquer coisa, a gente não gosta, a gente não aceita, por menor que seja. Instinto materno, instinto paterno, a gente toma as dores dos nossos filhos. Agora, você imagina o nosso Deus ouvindo ser profanadas mentiras, ouvindo ser profanados julgamentos acerca dos seus filhos, será que Ele vai ficar contente? Não vai, porque Deus é justo. A Ele cabe todo o julgamento. Então, o Senhor não se agrada quando agimos dessa forma com seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus, irmãos em Cristo Jesus. Então, por ser filhos de Deus, filhos, temos a mesma filiação. Não podemos deixar o nosso pai magoado, chateado, contrariado com a tua palavra. Não podemos fazer isso. Não podemos agir dessa forma. Não é difícil de entender, é? Não é. Eu tenho que viver para ser luz, para ser paz, para proferir bênçãos sobre a vida dos meus irmãos. E olha só que interessante diz Tessalonicenses. Abra aí, por favor. Capítulo 4. A partir do verso 9. Mas por que eu tenho que orar por quem está fazendo as coisas erradas? Por que eu não posso falar se eu estou vendo ele fazendo errado? A Bíblia fala por quê, né? Por que a gente tem que preferir a paz ao invés da falação? Por que a gente tem que preferir orar pela pessoa, pela atitude dela, ao invés de julgar, ao invés de condenar? O verso 9 fala assim, ó: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, ou seja, não precisa nem falar, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a amarem uns aos outros. Fala para o seu irmão: eu te amo. I love you. Ô, irmão, desse jeito você não está parecendo que está amando. Fala com vontade. Eu te amo, meu irmão. Em Cristo Jesus. Você é precioso. Alguém fala para o Júnior aqui que ele está sozinho. Fala aí para ele que ama ele. Amém? É assim que o Senhor quer que nós agimos um com os outros, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros e não julgando. Vai ter um dia que eu ou você vai tropeçar e vai cair. Porque quando a gente leu, lembra na carta lá inicial, que fala que todos vão tropeçar? Alguém vai cair. Então, você precisa ter um irmão para quando você cair, você ajudar ele a levantar e seguir. Não você chutar para ele se afundar mais ainda. Porque quando a gente fala, quando a gente julga, quando a gente coloca o nosso conceito sobre uma situação, nós não ajudamos a pessoa. Exceto, salvo exceção, se a pessoa vir lhe procurar pedindo ajuda. Aí você precisa ser bem sábio, bem criterioso no que você vai falar, para você poder ajudar a pessoa a sair realmente da situação acerca da verdade bíblica e não acerca da sua opinião, e a pessoa se levantar e voltar para os caminhos do Senhor. Mas quando não fazemos isso, ao invés de ajudar, a gente atrapalha. A gente coloca o nosso irmão mais lá no fundo, lá no tropeço, e não é isso que a Bíblia quer. Vamos ler novamente aqui o verso 9. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados e por Deus a se amarem uns aos outros. E o 10. E de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada insistir para que amanhã eu te ame ainda mais. Tem dia que a gente não quer gostar de ninguém, não é verdade? Mas a Bíblia fala que a gente precisa amar. Então fala assim para o seu irmão: se você não me amar, você não vai para o céu. Então tem que me amar.
Ninguém está falando, gente. Por quê? Quando a gente ama, a gente expressa, a gente fala. Então, tem que me amar. Fala para o seu irmão aí, ó, tem que me amar, irmão. Nós temos que nos amar. É o que a Bíblia tá ensinando aqui. Aí, lá no verso 11, vamos fazer a leitura todos juntos. 1, 2, 3. Esforce-se para ter uma vida tranquila. Cuidar dos seus próprios negócios. Só até aqui. Então, resumindo esse versículo, esforce-se para ter uma vida longe de contenda. Esforce-se para cuidar dos seus próprios negócios. Eu vou traduzir aqui a versão. Esforce-se para cuidar da sua própria vida. Amém? Vamos nos esforçar para cuidar da nossa própria vida. Irmãos, a gente já não dá conta da nossa vida. Imagina da vida do outro. Não é verdade? Então, vamos nos esforçar para cuidar da nossa vida. E assim a gente vai viver uma vida tranquila. Mas e o outro? Deixa para lá? Não, meu irmão. Você não leu aqui no verso 9 que você tem que amar? Porque o amor já foi o Deus que ensinou você a amar o seu próximo. Então, ame ele, ore por ele. Porque o Senhor vai falar com ele acerca da situação. Tem situações que é só o Senhor que vai falar. Não cabe a mim ou a você emitir pré-julgamentos, porque o Senhor não se agrada dessa conduta. Amém? Ficou claro aqui? Então, a gente precisa cuidar da nossa vida. A gente precisa amar o nosso irmão. A gente precisa se apartar das falações. A gente precisa não disseminar mais fofocas, contendas, conversações vãs. E de forma alguma, insultar o nosso irmão, chamá-lo de louco. Porque se assim a gente fizer, a gente vai ter o juízo sobre essa palavra inútil que foi proferida. Quem compreendeu, fala amém. Glória a Deus que vocês compreenderam. E eu também. Então, aqui, ó, mais um tópico aqui. Então, a gente aprendeu a dominar a nossa língua, ok? Então, a gente vai aprender a não murmurar. Abra a sua Bíblia, em Êxodo 21, 5. Olha só que livro maravilhoso, ensina tudo. Não falar mal do irmão, não cuidar da vida do irmão, não murmurar e a receber bênçãos do céu. Ó que glória. Êxodo 21, o verso 5. Diz assim, ó. Acho que eu anotei errado, hein, irmãos? Eu anotei errado aqui. Não é esse, não. Mas é um texto que fala que o povo do Egito murmurava, porque assim, nada estava bom. Eles foram tirados do Egito e iam ser levados para a terra prometida. E eles recebiam do céu o pão, vindo direto do céu. E eles reclamavam porque eles queriam carne, porque lá no Egito eles apanhavam, mas eles tinham carne. Então, assim, veja como que é a vida do ser humano, veja como que é a mente dele. Nada está bom, tudo tem que reclamar. E a Bíblia reprova essa conduta, reprova esse comportamento. A gente precisa ser grato, precisa agradecer e abençoar a nossa própria vida com aquilo que a gente tem hoje. Com frequência a gente escuta aqui no altar que a gente precisa agradecer. Se tem ovo para o jantar, agradeça. A gente não escuta ou não escuta isso? Quantas vezes a gente já não escutou isso? Por que a gente precisa agradecer? A gente precisa ser grato porque o Senhor está provendo na nossa vida. E quando a gente não agradece, quando a gente murmura, quando a gente reclama, isso desagrada, isso ofende a Deus. Porque a gente está ofendendo a provisão direta de Deus, assim como aquele povo fez. E qual foi a consequência daquelas pessoas que murmuravam constantemente? Elas não herdaram o quê? A terra prometida. Então,
murmurar ofende gravemente a Deus. Quem de nós hoje não sentou, tomou um café, almoçou? Se não fez isso, é porque pela correria não foi possível. Mas eu tenho certeza que não faltou o pão de cada dia para nenhum de nós aqui. Porque o Senhor sempre manda a provisão. E Ele quer que nós sejamos gratos. E com a nossa boca a gente profere isso também. Reclamar. Tem gente que já reclama, levanta reclamando. Nossa, hoje está chovendo. Nossa, hoje está muito sol. Ai, hoje foi difícil. Ai, que trânsito. Então, assim, toda vez que a gente fala isso, que a gente emana essas palavras, desagrada a Deus. Porque a gente não consegue agradecer nada que está sendo colocado ao nosso dispor. A gente não consegue ser grato por aquilo que o Senhor tem colocado na nossa mesa, muitas vezes, né? Então, assim, o murmurar foi que fez aquele povo não herdar a terra prometida. Então, assim, se a nossa língua ela tem poder, quando a gente murmura, a gente também ofende a Deus. Então, precisa tomar cuidado com isso, né? Então, acordei, obrigada, Senhor, pelo meu dia. Obrigada porque eu tenho café. Agradeça pela bênção que você tem uma refeição. Apresente ao Senhor a sua refeição por meio de ações de graça. Apresente o seu dia. Às vezes o dia não é fácil mesmo, é um pouco difícil, complicado. Mesmo assim, renda graças ao Senhor, porque Ele é o nosso Pai e está cuidando de nós em todos os momentos. Então, seja grato e não murmure. A murmuração não agrada a Deus e retém o quê? Bênçãos. Talvez esteja sendo segura aí um pouquinho a bênção que você tanto espera, porque você fala demais. Você não consegue guardar a sua língua na boca. E ao invés de orar, você está reclamando acerca daquilo que está acontecendo na sua vida. Então, vamos aprender a mudar isso, para que isso não venha desagradar o nosso Senhor. Amém? Então, dominando a nossa língua, não murmurando, a gente precisa agora fazer o quê? Declarar a palavra de Deus. Em todo ensinamento de Deus, a gente escuta, profetiza, ore, fale. Então, a gente sabe que tudo que foi criado foi por meio do quê? Da palavra. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E todas as coisas foram criadas por meio da palavra. Então, é por isso que a Bíblia, ela reforça tanto essa questão. Atenção, irmãos. Por quê? A palavra tem poder. João 1. E o verbo se fez? Não é João 1? Qual que é, pastor? Corrija-me. Coloca aqui, por favor. Eu não anotei, eu falei de cabeça. Não é João 1? Aquele que é a palavra tornou-se, é João 1,14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Então, aquele que era o quê? A palavra. E lá no final está falando o quê? Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Então aqui, a palavra do Senhor que habitou entre nós e que é cheia de verdade. Então isso aqui é muito profundo. É para a gente parar e refletir. Porque se tudo foi feito por meio da palavra, e essa palavra se fez carne, e essa palavra habitou entre nós, cheio de glória e cheio de verdade, devemos declarar essa palavra. Amém? Devemos profetizar sobre a vida da nossa casa, sobre a vida dos nossos, sobre a vida dos nossos irmãos. Profetiza. Profetiza ao Filho do Homem. É o que está escrito na palavra. Então, meu irmão, profetiza. Bênçãos virão sobre a sua vida, sobre a vida dos seus irmãos, toda vez que você abrir a boca para bendizer, para profetizar bênçãos sobre a vida de todos. E quando você emitir palavras de bênçãos, você vai ouvir a palavra de Deus e você vai ser edificado.
Olha só como a palavra do Senhor realmente não volta vazia. Analisou essa questão? Você emana a palavra do Senhor, que é poderosa. Lemos aqui que ela é a verdade. E quando você manda a palavra de verdade, de poder, de bênção para a vida do seu irmão, você recebe ela de volta. Então, sobre a sua vida está vindo a verdade, a palavra poderosa. Eu recebo, e você? Amém. Porque a palavra do Senhor tem poder e é cheia de verdade. Então, ao invés da gente usar a nossa boca para maldizer, como que fala? Disseminar discórdia, falar das suas opiniões acerca da vida desse ou daquele, não faça isso não. Abençoa, ore com a palavra da verdade. A palavra da verdade é vinda do céu, do próprio Deus, do Verbo que veio e habitou entre nós. Amém? Todos entenderam a mensagem? Eu entendi essa mensagem aqui, e eu vou me esforçar para viver essa mensagem, porque todos os dias a gente luta contra as circunstâncias, a gente luta contra o nosso eu para fazer a vontade de Deus. E a Bíblia também nos ensina de que a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Se a nossa boca fala do que o coração está cheio, precisamos encher o nosso coração com a palavra da verdade, para a nossa boca só sair a palavra da verdade. Amém? Essa é a mensagem, que você possa guardar essa verdade no seu coração e que a gente possa viver dia após dia essa palavra. Amém? Glória a Deus. Eis aí um conselho do Senhor para as nossas vidas, e que é algo que faz parte do nosso processo de santidade. Amém? Vamos todos nos colocar de pé para fazer uma oração. Chegamos ao início de mais um culto. Amém? Vamos agradecer por essa palavra e que a gente venha se alimentar mais dela no nosso lar e fora daqui. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, santificado, Senhor, seja o vosso nome, Pai. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa palavra, te agradecemos, Pai, porque o Senhor ministrou mais ainda no nosso coração um conselho, Senhor, para que a gente venha nos vigiar, Senhor, pelas nossas palavras, que a gente não venha agir, Senhor, como os ímpios, Pai. Falar palavras maldosas, falar palavras, Senhor, que ofendam, Senhor, uns aos outros, que ofendam ainda mais, Senhor, os nossos irmãos, Pai. Que o Senhor purifique, Senhor, os nossos lábios, Pai, que o Senhor venha sobre nós, Senhor, para que a gente esteja sempre alerta, Senhor, quando nós formos falar algo, ou quando nós estivermos, Senhor, em algum lugar, para que a gente sempre esteja atento, Senhor, à voz, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja cada vez mais, Senhor, presente em nossas vidas, Pai, que Teu Espírito Santo que habita em nós, Pai, possa ser cada vez mais presente, Pai, que o Seu poder possa ser cada vez mais manifestado, Senhor, em nossas vidas, Pai, e trazer muito mais transformação, que nós possamos sair daqui cada vez mais transformados, Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor Jesus, porque nós sabemos que como é feliz aquele que não segue, Senhor, o conselho dos ímpios e não imita, Senhor, a conduta dos pecadores e nem se assenta, Pai, na roda dos zombadores, Pai. Que muito pelo contrário, nosso prazer esteja na Tua lei, Senhor, e que nela possamos meditar cada vez mais, dia e noite, Pai. E que nós possamos ser como árvores plantadas à beira de águas correntes, que dá fruto, Senhor, no tempo certo, onde as suas folhas não murcham, Pai. E que tudo que nós venhamos fazer venha prosperar, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos descansar, Senhor, ter um descanso tranquilo.
Que nós possamos ter esse resto de semana ainda, Senhor, abençoados para a Tua honra, Senhor, e para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, assim nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Só para avisar que sexta-feira agora vai ser o nosso primeiro culto de jovens do ano. E vai ser uma grande satisfação de que toda a igreja pudesse estar presente e que também trouxesse mais alguém para prestigiar e honrar ainda mais o nosso Senhor, amém? Então tá aqui, na sexta-feira às 8 horas e não deixem de vir, amém? Graça e paz, amém? Muito bom. Não acabou esse assunto não, dessa mensagem, tá? Tem muita coisa para falar, mas 40 minutos é pouco, né? Para falar sobre o amor, para falar sobre a língua, para falar sobre bênção, sobre maldição. Então, eu vou pegar o gancho da Gláucia, da diaconisa Gláucia, e no domingo eu vou continuar, ok? E definir algumas coisas mais, assim, aprofundar mais umas coisas que foram faladas aqui, para que não fique dúvida de como deve ser a nossa vida, de como deve ser a nossa conduta, né? Porque aqui falou sobre um amor fraternal, o que seria esse amor fraternal de verdade, o que seria viver um amor fraternal de verdade. Amém? Então nós vamos continuar nessa lição do Espírito Santo, se Deus quiser, se Ele permitir, se for da vontade dEle, ok? E uma coisa é que traduções de Bíblia é uma coisa complicada. A NVI enfraqueceu o verso 19 do capítulo 6 de Provérbios, né? Ele não deixou muito claro lá. E disse que há 6 coisas que o Senhor detesta, né? Põe lá de novo na NVI, só pra gente, pra eu mostrar uma coisa pra você ver que tem diferença. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta, né? Detestar e odiar, né? São palavras sinônimas. Mas se você mudar a tradução e colocar na atualizada ou na ACF, vamos ver como é que está lá, por favor. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. É muito mais que odiar, é muito mais que detestar. Entendeu? Percebeu? E qual é a 7ª? Semear discórdia entre irmãos. Se Deus já odeia, né, 6 coisas que estão nesse verso, quando fala a 7ª, Ele abomina. Amém? Então guarda isso na outra tradução, e assim, para você entender que Deus leva muito a sério isso, muito a sério essa questão, né, de a gente falar mal uns dos outros, a gente ficar aí, né, desprezando as pessoas para outras pessoas, é muito sério, né? Arrumar confusão, pôr lenha, né, numa discussão, é muito, muito sério, porque Deus, Ele não odeia, Ele abomina. Tá certo, gente? Amém? Então aí a gente continua, se Deus quiser, no próximo domingo. Vamos estender as nossas mãos e agradecer o Senhor. Fala, pastor. Amém. Na verdade, eles já estão, nossos vizinhos, pastor. São os nossos vizinhos aqui do 124, né? Que é o nosso irmão Henrique, a sua esposa Vânia. E o nome da mamãe é Maria Odete. Assim? Seja bem-vinda, viu, minha irmã? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Né? Os demais já são da casa, já vêm mais vezes aí. E vocês vão acostumar, porque se Deus quiser, eles vão ficar com a gente. Em nome de Jesus. Amém? O amor do nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo que habita em nós, esteja sempre em nós, hoje e sempre. E você que é a igreja comigo e com o que está ao seu lado, à sua frente, atrás de você, diga amém. Vão em paz, que o Senhor acompanhe. Até sexta-feira, às 20 horas.